Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. É fora de dúvida que o universo não pode ter feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Deus criou o universo pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se luz, e a luz se fez. Os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço, e pode um mundo completamente formado desaparecer e dissipar-se de novo no espaço. No começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outro planeta, à espera da criação da Terra para começar a existir em nosso globo. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura em meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. A formação dos seres vivos, saídos eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma forma a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder e se exerce sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e põe limites à nossa investigação. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmo os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. A espécie humana não começou por um único homem. Aquele a quem chamamos de Adão não foi o primeiro, e nem o único a povoar a terra. Adão nasceu há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, e o Homo sapiens surgiu entre 400.000 a 100.000 anos atrás. Adão foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas a espécie do globo, e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente a povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados por muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvesse sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica os primeiros dias do homem na Terra. As diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra provém do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelham quanto ao moral.
O homem surgiu em muitos pontos do globo em épocas variadas, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma às de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças não constituem espécies distintas. Todos nós somos de uma mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. São habitados todos os globos que se movem no espaço, e o homem terrestre está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só o haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrear à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goza de privilégios de ser habitada, com exclusão de todos os milhares e milhares de mundos que existem. A constituição física dos diferentes globos de modo algum se assemelha, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos. Seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam, do mesmo modo que no nosso peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados da luz e calor por motivo de esse astro se assemelhar apenas à aparência de uma estrela, mas não podemos nos esquecer que existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, haja visto a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconhecemos e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos há de ser adequada ao meio em que lhe cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto o peixe, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem debaixo da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. A questão de ter cidadão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguição a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anatemas, não podendo ninguém hoje contestar sem agravo a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época de sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente a Terra não existia, foi tirada do nada, eis porém que a ciência positiva prova o contrário. A história da formação do globo terrestre está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. Achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhões de anos. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem francamente figurada. De acordo, neste ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal ao ano de 4.654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclisma como anterior ao aparecimento do homem.
O homem não existia antes do dilúvio. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotético. Eis aqui, porém, alguma coisa que é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez 4.000 anos antes de Cristo e que em 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nesta época, as Índias e outros países também estavam florescendo, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, neste caso, que do 24º ao 18º séculos a.C., isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um só homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que neste curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo. Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum com o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda mais uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou, que diversas são as origens, que Adão viveu há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com a catástrofe geológica, e entendendo-se finalmente que a narrativa de Moisés no livro A Gênese tem a forma alegórica e não cientificamente comprovada. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo número 3 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa nos abençoar todos os dias de nossa vida. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.